E aí galera, beleza? Aqui é o Morcego falando novamente com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos ao tópico do nosso vídeo de hoje, que é sobre, novamente falando de inteligência artificial no nosso mundo, no nosso tempo, né? Fui dar uma pesquisada, né? Depois aquele áudio, né? O vídeo que eu fiz, o último vídeo do canal aqui, e sobre mais impactos que a inteligência artificial pode trazer à nossa vida, ao nosso mundo, ao nosso trabalho, à nossa convivência. E eu vi até que nós estamos num estágio da inteligência artificial que ele ainda há muito espaço para a evolução, né? Para uma evolução tecnológica, porque, por exemplo, eu vi que estamos no estágio da inteligência artificial que ela geralmente resolve problemas específicos sobre algo. Ela ainda não é uma inteligência artificial geral. Por exemplo, como se fosse um ser humano. O ser humano ele tem o cérebro dele que ele consegue resolver vários tipos de problemas ao mesmo tempo, né? Vários tipos de decisões morais, decisões técnicas. E esse é o próximo estágio da inteligência artificial. Um estágio, assim, se a gente for pensar, é quase um estágio de consciência, como nossa consciência humana, né? Só que nesse caso seria uma consciência digital, né? Robótica, digamos assim. E eu fico pensando se isso é possível de acontecer, né? Porque, cara, talvez eu esteja falando isso daqui a um ano e meio, 2 anos, 3 anos, talvez nós já tenhamos sofrido um ataque da inteligência artificial, né? Assim como nos filmes lá do Exterminador do Futuro, né? Cada vez que eu olho pro filme do Exterminador do Futuro, eu vejo algo visionário ali. E é incrível como eles tiveram essa ideia em 1984, né? Na década de 80, quando foi lançado o primeiro filme do Exterminador. E, cara, como isso tá acontecendo hoje em dia, né? Se a gente for pensar bem. É uma coisa muito louca. Por exemplo, via várias pessoas falando do Blade Runner, né? Que o Blade Runner, ele é um filme além do tempo dele, que ele conseguiu prever várias coisas que aconteceram, né? Durante o passar dos anos. Que o Blade Runner, primeiro, se não me engano, ele é de 1982, eu acho, se não me engane. E ele se passa no ano de 2019, né? Algumas coisas ele acertou, né? Outras não, né? Então a gente não tá na nossa realidade daquela exata maneira como é o Blade Runner, né? Mas, cara, cada vez que eu olho pros filmes do Exterminador, eu vejo que é possível que a gente chegue nesse ponto em algum momento, né? Porque nós temos um problema, porque assim, como que as empresas, as microempresas, os microempresários, os empreendedores, ou até as grandes empresas, ou até o próprio governo, como que eles vão contratar pessoas, sendo que não vai ser mais necessário elas nas vagas de emprego, né? Porque a própria inteligência artificial, daqui a pouco, ela vai ser capaz de fazer muitas coisas. Por exemplo, nas empresas hoje nós temos diferentes áreas, né? Cada pessoa fica numa área. Por exemplo, tem uma pessoa que fica na área de administração, outra pessoa fica na área de logística, a outra pessoa fica na área de RH, pagamentos, financeiro. Com a inteligência artificial geral, isso não vai ser mais necessário. A própria inteligência artificial ela vai fazer todo o trabalho pensativo, assim, todo o trabalho, né, daquela situação. E eu lembro que quando eu estudava no ensino médio, eu lembro que foi engraçado que tinha algumas pessoas, alguns professores que comentavam que os trabalhos do futuro seriam todos de intelectuais, assim, pensativos, né, mentais, né, não os braçais. Mas cada vez mais me parece duas coisas. Primeiro que isso não vai ser verdade porque a inteligência artificial vai tomar conta de todos os trabalhos intelectuais, todos os trabalhos mentais que precisam de raciocínio.
E só vai haver os próprios profissionais que trabalham com inteligência artificial. Eles provavelmente terão empregos garantidos, outros não. Mesmo assim, não será o bastante para locomover todas as pessoas nos postos de trabalho, né? Trabalhando somente com a inteligência artificial. Então, os trabalhos braçais ainda, né? Ainda não temos robôs evoluídos ao ponto de conseguirem fazer esses tipos de trabalho, né? Por exemplo, carregar caixas e mais caixas, construção civil, né? Outros tipos de trabalho aí, braçais. Então as pessoas ainda por algum tempo, até o avanço dos robôs, até o avanço da tecnologia da construção de robôs, elas ainda conseguiriam manter esses trabalhos. Até quando? Não sei, porque cada vez mais parece que o ser humano ele está evoluindo o seu modo de vida, o seu modo de sociedade muito rápido. Uma coisa que não é comum, né? O ser humano está acostumado com padrões. Então, nós, por exemplo, gostamos geralmente de músicas populares, né? As músicas populares, que elas têm padrões, elas se repetem melodias, repetem harmonias, repetem o ritmo. A gente não está muito acostumado com coisas que mudam a todo momento, né? O ser humano ele tem essa tendência de gostar de padrões, cara, né? Ainda mais quando a gente vai já pegando uma experiência do mundo, a gente percebe isso. E a gente está vivendo num mundo que a gente tem que toda hora tá se adaptando a ele, né? Tudo está mudando a todo momento, a tecnologia muda muito rápido. E isso está afetando o modo como nós nos relacionamos, né? Que a gente não vê mais relacionamentos duradouros, a gente não vê mais amizades duradouras. A gente está se tornando meio que máquinas, cara. Tipo, líquidas, né? A modernidade líquida, né? Se não me engano foi o Bauman que disse isso, né? Mas, cara, é muito verdade, porque nós estamos pegando o jeito que está acontecendo as coisas, né? A questão das redes sociais, tudo é muito rápido, tudo muda muito rápido, nós temos que nos adaptar muito rápido, e isso está trazendo um nível de estresse muito grande para as pessoas, porque toda mudança, ela gera um estresse, né? Então nós fomos feitos assim, porque a mudança, ela requer atenção, ela requer foco, ela requer, em alguns casos, nós temos medo da mudança, porque a mudança ela pode nos colocar em risco. Então nós estamos preparados no nosso cérebro para permanecermos na zona de conforto, né? O que não é bom também, né? E isso vai ser abordado em outros vídeos, mas essa mudança a todo momento está trazendo um nível de estresse para as pessoas muito grande. Então a gente não sabe o que vai ser de amanhã, a gente não sabe, por exemplo, antigamente as pessoas elas tinham um plano de vida meio que traçado assim, e dificilmente alguém saía desse plano de vida, né? Hoje em dia é muito difícil ter um plano de vida, né? Você não sabe se se você vai ter uma aposentadoria, por exemplo. Você não sabe se sua empresa vai estar funcionando daqui a alguns anos. Você não sabe se a sua profissão, o que você estudou anos, vai ser necessário. Pô, eu tava vendo até na medicina, cara, tá entrando a inteligência artificial, né? Um negócio muito complicado e isso traz estresse para as pessoas, né? Além do mais da questão financeira, econômica, que... E não preciso nem falar, né, gente? Nossa situação no Brasil, Bostil, ela é completamente degradante. Você trabalha e não tem nada, né? Aquele lema, né? Não tenha nada e seja feliz, né? Como se isso fosse algo bom, né? Você não ter nada, né? O ser humano ele precisa de conquistas para ele se sentir importante, se sentir útil, né? Essas conquistas elas são, cara, são muito dos bens materiais que temos. Não tem como falar que isso não é verdade, né? Que isso não faz sentido, né? E não estou falando para todos sermos totalmente materialistas, né? Existe uma parte que precisamos cuidar, como nossa saúde, nossos pensamentos, as pessoas que gostamos, né? Do nosso lado e tal. Mas não podemos simplesmente dizer que
não precisamos ter nada. Não, nós precisamos ter alguma coisa porque nós precisamos dessa segurança de que nós temos aquilo, nós temos aquela segurança, nós conquistamos aquilo. E não simplesmente existe um poder superior chamado Estado que ele vai nos dar tudo, porque a gente sabe que isso é escravidão. Nós não podemos deixar tudo na mão de uma instituição que pode se rebelar contra nós a qualquer momento e tem poder para isso, né? E, cara, outra coisa que eu pensei também é o próprio Estado utilizar a inteligência artificial para nos perseguir, né? Porque se a inteligência artificial ela vai ser tão onipotente e tão consciente de todos os processos, todos os mecanismos, né, financeiros, tributários, por exemplo, eles podem utilizar isso para perseguir a gente, né? Para nos perseguir em todos os momentos. Então é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem sobre isso daí, tá? É uma coisa que não, por enquanto ainda está na parte da arte, né? Por exemplo, ainda está naquela questão dos desenhos, né? Pelo que eu vi lá, parece que tá entrando um pouco na música também, né? Mas daqui a pouco vai começar a entrar em outras coisas. E eu quero só ver como que as pessoas vão reagir a isso. A hora que elas verem que o trabalho delas, que o estudo delas, que o esforço que elas tiveram durante muitos anos não é mais necessário, né? Como que as pessoas vão se sentir em relação a isso? Né? Porque, por exemplo, eu vi algumas tirinhas, né, nas redes sociais aí sobre aquele meme do pintor, né, lá do 1800, né, mais ou menos ali, aqueles anos, que ele viu surgindo a fotografia, né, e ele falou, não, isso não é arte, né, criticando, como, tipo, uma certa dor de cotovelo, porque o trabalho dele em relação a autorretratos não seria mais necessário. Agora imagine esse tipo de sentimento em todas as pessoas, né? Apenas as pessoas com conhecimento tecnológico provavelmente terão empregos, entre aspas, garantidos. As outras, né? Por enquanto ainda haverá os trabalhos braçais, mas até quando? Até a evolução dos robôs? Talvez? Quantos anos mais será necessária a evolução de robôs totalmente funcionais, humanoides? Né? Talvez esse vídeo que você esteja ouvindo seja feito por inteligência artificial. Tô brincando, eu sou uma pessoa de verdade. Pessoal, mas é isso. Eu quero que vocês reflitam sobre os usos da inteligência artificial. Eu já deixo claro aqui que eu acho que isso é inevitável, tá? É a evolução. Você querendo ou não, concordando ou não, é inevitável, tá? Então, assim como o mercado da música, por exemplo, mudou, o mercado dos filmes mudou, né? Tinha as locadoras antigamente, hoje temos os streamings, os downloads, os piratões aí. Tinha o mercado da música que comprávamos os CDs, os discos, das fitas cassete, e hoje em dia nós simplesmente clicamos aqui no computador ou baixamos no Spotify algum streaming de áudio e ouvimos, ou simplesmente fazemos downloads, né? Então eu acho que, cara, temos que olhar isso daí e nos próximos anos teremos bastante novidades, né? E a questão sempre perigosa de que se é possível que a inteligência artificial crie uma consciência própria, isso pode ser perigoso pra gente, tá? Porque elas podem muito bem nos ver como ameaças à existência dela. Seria lógico isso, até, se elas forem capazes de criar uma consciência coletiva entre a inteligência artificial, né? Então temos que ficar espertos aí, preparados para o julgamento final. Valeu, galera. Então é isso, se inscrevam,
curtam e compartilhem aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.